Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher, um programa que destaca e celebra iniciativas nas quais as mulheres são protagonistas. E hoje vamos falar sobre um tema urgente que interessa a todos nós e que é essencial para a humanidade, pois envolve a natureza, o meio ambiente e os ecossistemas, sem os quais não poderemos viver, mas que infelizmente estão sendo consumidos a olhos vistos por ações criminosas. Há um alerta das organizações das Nações Unidas de que até o final do século a temperatura do planeta aumente até 3 graus centígrados, provocando mudanças climáticas e muito mais catástrofes. Agora eu te pergunto, que tipo de futuro você deseja? Está na hora de aprender a valorizar as comunidades tradicionais, que muitas vezes estão sob o comando de mulheres. O Toda Mulher está no ar. E antes de iniciar a entrevista, para tornar essa conversa ainda mais inclusiva, vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada e neste momento apareço no centro do vídeo. Eu tenho uma pele clara, estou loira, eu estou com um vestido branco com as bolinhas pretas. E a convidada de hoje do Toda Mulher é a bióloga, professora do Departamento de Oceanografia da UFMA e pós-doutora em restauração de manguezais, Flávia Moschel. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada a você pelo convite nesse programa no Toda Mulher. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. E eu também vou me autodescrever, né? Eu já sou uma mulher de mais de 60 anos, muito bem vividos dentro da minha condição feminina. E eu estou vestindo um vestido afro, né, de caracteres afro, porque além do que fui descrita aqui como uma mulher de ciência, uma cientista que trabalha com meio ambiente, com manguezais, que sempre foi a minha vida, que eu me dediquei, eu também sou filha de santo. Eu também vivo dentro das comunidades tradicionais de terreiro. E como eu me identifico dentro das comunidades tradicionais, das zonas costeiras, dos manguezais, eu também me identifico e fui iniciada dentro do terreiro de Tambor de Mina, do Ilê Manhuçu, de Pai Mariano Frazão. Então, eu sempre estou trajando meus vestidos ou minhas batas afro-brasileiras, né, da cultura afro-brasileira. Em homenagem à sua ancestralidade. Eu acho que todos nós temos essa ancestralidade. Sim, acho que todo brasileiro, né, traz, né, mesmo que a gente tenha muita miscigenação de culturas nativas e também europeias, a gente sempre traz essa ancestralidade africana, né, e eu, com certeza, trago isso e hoje eu celebro, manifesto e trabalho em prol disso. E aí a gente está vivendo esse momento, assim, que lindo que a senhora fez agora, nessa homenagem, não é, em sua apresentação. Mas, infelizmente, a gente vai falar sobre isso, nós estamos vivendo um momento que é muito difícil para o planeta Terra. Nosso chão, o lugar da onde a gente veio, que a gente precisa para viver, onde está a humanidade. A Terra inteira está sendo devastada. Eu até, para falar mesmo nessa questão até da tradição africana, né, a terra Onilé, né, é a nossa mãe. Né? Nossa mãe. Então, é muito triste ver o que qualquer um, independente do que tem algum tipo de religião ou que não tenha nenhuma, né? Eu sou cientista, como eu digo, eu trabalho com as ciências da natureza, mas a gente entenda que a Terra, o planeta é nossa mãe, né? É dentro desse planeta que nós fomos gerados, dentro dele que a gente volta, né, à origem, e uma vez que
a gente depreda, uma vez que a gente danifica, uma vez que a gente degrada, tudo se acaba. Até, inclusive, a espiritualidade, porque todos os nossos ancestrais também são celebrados, são respeitados a partir dos ecossistemas, a partir da natureza. O rio, os mares, a água, os oceanos, as florestas, tudo guarda, né? Os guardiões estão ali, né? Os guardiões estão, todas as forças da natureza celebram o que veio antes e para onde nós vamos. E a humanidade, ela depende disso. Ela depende disso. Eu sempre brinco, né? No sentido de brincar, lúdico, né? Não no sentido pejorativo de brincadeira, mas que nós não comemos dinheiro, nós não bebemos petróleo, nós não mastigamos moedas, né? Tudo que faz respirar é o ar, tudo que faz a gente viver, se alimentar, beber, tudo que nos mantém vivos vem da natureza. Então, uma vez que nós depredamos a natureza, nós estamos realmente condenando toda a espécie humana. E, como a gente está falando de toda mulher, e está falando do planeta como mãe, né? De onde vem o ser humano, seja ele de qualquer gênero, seja ele de qualquer biologia. Ele vem desse útero da mãe, que é primeiramente alimentado por esse cordão umbilical e depois ao seio pelo leite materno. Ou seja, não é o dinheiro, a mãe pode ser rica, pode ser pobre, pode ser, enfim, vai ser sempre alimentada, né, por alimentos que vêm do ser vivo e nunca do dinheiro, nunca do que tem no banco, nunca das joias, nunca das riquezas. As riquezas que alimentam, desde que um ser é gerido, gestado dentro do ventre, até quando ele falece, é gerido pelos alimentos dos seres vivos. E a senhora falou aí que a gente não come dinheiro, a gente não come petróleo. Eu me lembrei de um meme, uma figura que eu acessei numa rede social em que as pessoas estavam como se fosse um museu observando uma plantinha nascendo no jarro e de máscara. O público com uma máscara, visualizando aquilo ali como se fosse algo que não existisse mais. Um animal que já entrou em extinção e está ali só uma foto, ou uma figura, ou algo que parece. Nesse caminho que está, né, nesse processo de degradação da Terra, nesse caminho que está, a tendência a piorar a situação da humanidade é cada vez maior, né? Mais rápida, acelerou muito essa destruição. São séculos de degradação. Como é, na sua opinião, no seu ponto de vista, por que será que as pessoas ainda não compreenderam que esse cuidado ele tem que ser urgente, necessário, imediato? Bom, acredito, né, que quando as pessoas têm tudo em muita abundância e em muita fartura, elas acreditam que aquilo não acaba nunca, né? Aquilo não vai acabar nunca. Por exemplo, o ar, a atmosfera, olha para o céu e acha assim, o ar nunca vai acabar, nunca vai se esgotar, porque não liga. Então, o oxigênio tem aqui muito, mas não se liga, por isso que é o trabalho, e aí a gente vai falar esse trabalho das mulheres, e esse trabalho das mulheres tradicionais, os trabalhos ancestrais das mulheres enquanto agricultoras, né, que foi bem aí que começou principalmente o plantio, né, a agricultura, principalmente os homens saíam para caçar e ficava na mão das mulheres o plantio. É justamente isso. Da onde vem o ar que se respira? Da onde vem o oxigênio que a gente respira, que parece que nunca vai acabar e que esse meme que você falou é tão interessante que as pessoas estão no museu de máscara e uma planta numa redoma. Exato. Porque a única indústria que produz oxigênio no planeta inteiro é a vegetação, é a flora do planeta, é a vegetação. Não existe indústria humana nenhuma que produz oxigênio.
as nossas indústrias produzem outros gases, todos que nós não respiramos, todos os gases que são mortais para a humanidade. O único gás que nós respiramos é o oxigênio, e isso nenhuma indústria humana produz. Quem produz é a vegetação. Então é preciso o quê? Ter árvores, ter frutos, ter plantas, ter capim, ter mato, ter mata, para produzir a atmosfera. Então a gente vê esse monte de ar e fala, não vai acabar muito. Não vai acabar muito porque tem floresta, porque tem mata, porque tem, né, tem todos os tipos que está ali. Mas quando a gente começa a queimar, a degradar, aí começa aumento do ar ficar ruim, aí a gente está vendo aí nessas reportagens a qualidade do ar, as pessoas, né, criança, idoso morrendo, problemas respiratórios. Ué, não é coincidência, é porque a qualidade do ar está ficando, nós estamos substituindo o oxigênio muito rápido, por né? gases que são... A gente vê que o país está pegando fogo. Isso, e a gente vê essa qualidade do ar ruim em outros lugares, em outros países mundo. Também, que tem esses que a gente chama partículas muito finas, que são os aerossóis. Aí, então, como é que a gente faz para melhorar? Tem que plantar, tem que restaurar, a gente faz restauração de manguezais. Eu sou um grupo, faço parte de um grupo que restaura manguezais, porque além de a gente restaurar essa vegetação para retirar o gás carbônico e melhorar a temperatura, fazer o sequestro, a gente está produzindo oxigênio. Mas tem gente que restaura a floresta amazônica, tem gente que restaura cerrado, tem gente que restaura vários tipos de florestas e de matas, né, no mundo todo. Então, plantio. E aí que eu falo, começou com quem isso? Lá nos nossos ancestrais, depois que o homem do proto-olítico, né? No mesolítico, no neolítico, foi partindo para a agricultura, os homens ainda caçavam e as mulheres faziam estavam agricultura. Ali naquele cuidado. Elas começaram a plantar. Então, sempre foi um dever, um trabalho associado às mulheres, esse cuidado de plantar, o cuidado das plantas. Hoje, tudo bem, um monte de pessoas no mundo inteiro, os homens, mulheres, de todos os gêneros, cuidam de plantas. Mas começou como um trabalho mais de toda mulher, um trabalho de plantar, de cultivar, que é o quê? De produzir o oxigênio, de produzir, de melhorar, de restaurar nosso gás carbônico, de restaurar nosso oxigênio e de sequestrar nosso gás carbônico. Então, à medida que, ora, se demora muito mais para você plantar uma árvore e ela crescer ao ponto de uma plantinha, uma muda, virar uma árvore, do que você pegar essa árvore, meter um machado e derrubá-la. Você derruba uma árvore em 2 horas. Agora, para uma árvore... Dependendo do equipamento, até em menos tempo. Em minutos, uma né? serra elétrica em menos de 1 hora. E se você plantar uma muda de uma árvore para que ela chegue, né, a ser uma árvore frondosa, né, de 10, 15, 20 metros, ela leva anos, décadas. Agora, os especialistas, eles são bem pessimistas com relação a esse quadro que a gente está vendo no mundo inteiro. O negacionismo parece que é algo que realmente é um fato, por mais que existam políticas públicas e assim, campanhas para conscientizar a população mundial, mas parece que o negacionismo está ali tentando insistir, mesmo que as catástrofes, as mudanças climáticas estejam ocorrendo, não é assim na cara da gente, mas tem gente ali que está insistindo, né, em continuar destruindo o planeta. E como é que está essa resposta? A senhora que é professora, que está ali na comunidade também, no dia a dia, como essa geração, na sua opinião, está lidando com isso? Bom, isso é um ponto muito importante que é tocado aqui, né? Eu vejo 3 vertentes, né? Eu vejo a vertente das comunidades tradicionais, e como eu vou muito nas comunidades de pescadores, nas pessoas, muitas vezes, que nem têm acesso, né, à universidade, ou até mesmo muitos não chegam a ter acesso ao ensino fundamental. É impressionante como eles têm a sabedoria, o conhecimento tradicional de perceber os problemas que estão acontecendo, de criticar, de saber o que é necessário fazer e estão tentando fazer o máximo e o melhor possível para melhorar. Ou seja, não é uma questão de educação no que eu chamaria
do letramento, do ensino, porque eu conheço muito doutor de doutorado que, inclusive, joga lixo no... Como eu estava outro dia de carro passando, e eu estava atrás do carro, né, aqui na cidade, aqui nos bairros aqui do Renascença, por aí, e na frente, o carro que ia na minha frente, eu ia atrás, a pessoa que estava no carona jogou, sem menor pudor, um saco plástico pela janela no chão. O carro ia andando. E eu meti a mão na buzina, e eles olharam pelo retrovisor e eu fiz assim, como assim? Como assim jogar no chão um saco? Por que ele não deixou ali e jogava no lixo, né? Mas, enfim, ou seja, pessoas que têm posses, que têm carros, que têm isso, são capazes de fazer esse tipo de atitude. E a gente vê que pessoas que vivem em situações humildes, não. Claro que isso não é uma regra, mas eu estou dizendo que a regra contrária também não é. Não é porque as pessoas são humildes, são pobres, que são sempre elas que jogam os resíduos. Não é, entendeu? Então, esse é um ponto. O outro ponto é a questão dos nossos jovens, a situação de escola, aí sim, educação e ensino, tá? O nosso ensino, e aí eu falo em relação ao ensino da Europa, principalmente, que eu tenho mais contato, a minha filha mora há 6 anos na Europa, né? Então, quando eu vejo a educação na Europa, né? Eu também estudei nos Estados Unidos, eu conheço um pouco a educação lá, e vejo a nossa educação, na qual eu sou protagonista, digamos assim, porque eu dei aula no ensino fundamental, dei aula no ensino médio, sou professora do ensino superior e tenho projeto de extensão no ensino fundamental menor, né, no ensino infantil. Então, eu conheço um pouco dessas realidades para dizer o seguinte, o que a gente tem de diferente, né? Na nossa questão no caso do Brasil e de alguns países, a nossa educação está muito desalinhada do ensino, né? Ensino e educação são vistos como coisas diferentes, muito diferentes. Então, o ensino nas escolas tem que dar aquela carga horária de português, matemática, ciências, isso e aquilo. E assim, não, por mais que você hoje tenha que dar uma educação ambiental, parece que aquilo ali é só mais um currículo. Alguns professores se esforçam, certamente, mas não é integrado. Então, você vê que o aluno, ele tem aquela aula, aquele conteúdo, mas ele sai e vai para o shopping, ou ele vai para o bairro, ou ele vai para casa, e ele não põe em prática nada daquilo. Existe um desalinhamento de falta de prática, de falta de... E eu não digo prática, inclusive, porque as pessoas precisam ter mais recursos para fazer práticas dentro das salas de aula, não, porque a gente pode fazer prática com lixo mesmo, com resíduos que não são contaminantes, sabe? Para fazer práticas com os alunos, com escolas públicas, para que as crianças e os alunos de áreas, por exemplo, que são mais de periferia, que têm pouco acesso a materiais, possam experimentar, atravessar o ensino que é do programa e entender qual é a parte do problema, qual é o problema, como eles fazem parte, como a população, como a família, como o bairro faz parte do problema. Então, isso é educação. E sobre essa questão da educação, a gente vai para um rápido intervalo, volta já já. A gente vai para um rápido intervalo, viu? Não sai daí, já já a gente volta com esse papo com a bióloga Flávia Moschel. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com toda mulher. Hoje o papo é com a bióloga, professora do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Maranhão e pós-doutora em restauração de manguezais, Flávia Moschel. Você estava me falando que é necessário ter uma educação que ela é mais cidadã, né? Não é só ensinar o português e a matemática e falar de meio ambiente ali na sala de aula, ciências, mas você tem que levar na prática, mostrar na prática que todos nós
toda a comunidade, do aluno ao professor, a mãe do aluno, e toda a comunidade precisa se envolver, né? E transportar da sala de aula o ensinamento para a prática do dia a dia, não é, professora? Integrar o bairro, para o aluno entender, né, que o bairro faz parte, ele faz parte do bairro, o bairro faz parte do problema que tem a casa, que todos os problemas colocados, que a escola pode colocar. E tem aquela discussão assim, a escola faz o ensino, quem dá a educação é o pai. Não. Isso não se trata de nada disso. Está se confundindo as coisas, né? Nós não estamos falando de educação de boas maneiras, educação de bom dia, boa tarde, né, de tratar bem o ser humano, que os pais devem também ensinar, a escola também e tal. Nós estamos falando sobre como cuidar bem de todos, do planeta, essa coisa que eu costumo também dizer, né? Que o pessoal fala, porque a educação ambiental é conscientização, e aí o pessoal fala, já não se fala mais conscientização. Realmente a educação ambiental ela precisa ser transformadora, mas essa transformação ela passa por um tipo de conscientização que é a diferença do que se falava de conscientização. Eu costumo dizer, consciência todos têm, tá? Porque à medida que vai desenvolvendo a criança no seio familiar e ela vai socializando na escola, as crianças vão desenvolvendo consciência. Todo indivíduo, como adulto, tem consciência. Qual é a diferença da consciência necessária, porque nós estamos do jeito que estamos no mundo inteiro, não é só no Brasil, para a consciência que a gente precisa, para a consciência que as pessoas têm? É que as pessoas desenvolvem uma consciência de si, individual. Sim. Entendeu? O que eu preciso, o que eu quero, as minhas necessidades, os meus problemas, isso e tal. Farinha pouca, meu pirão primeiro, então o que é isso, né? Mas não, por isso que o país, o mundo, né, tá como está. O que nós precisamos desenvolver, e é o que está difícil que você falou, porque que está tão, as pessoas estão assim, com tanta, tão pessimistas, né? É porque é necessário desenvolver uma conscientização coletiva. A consciência coletiva tem que ser trabalhada, e ela é trabalhada desde criança. E é interessante porque esse princípio da coletividade é algo que se vê bastante, né, nas comunidades tradicionais dos povos originários. No que diz respeito, por exemplo, à educação da criança, quem cria é a aldeia, toda a aldeia se envolve na criação do indivíduo. Os povos de matriz africana, de religião de matriz africana, também trazem esse princípio, mas, infelizmente, algo que é muito bom, né, que poderia ser copiado, é tratado com preconceito, com essas questões. Eu acho que, acredito, na minha opinião, que eu acho que está na hora da gente fazer esse olhar, né, voltar um pouco para olhar para essas comunidades. Como tudo na vida, tudo que é bom a gente deve aproveitar um pouco, né, readequar, readaptar. E o que não está mais funcionando, hoje a gente tem que realmente começar... Meio que zerar um pouquinho, dar uma zeradinha. Começar a falar, gente, isso aqui não está mais prestando. Alguns modelos ocidentais, tipo europeus, né, a gente vê, né, como eu digo, a gente está lá na Europa. Alguns modelos ocidentais em que é assim, um núcleo extremamente familiar, né, extremamente fechado, né, pai, mãe, seu filho, seus filhos e tal. Então, assim, se eu não tenho tempo, eu boto tempo integral para cuidar da creche, cuidar da criança, é isso que você está falando. Então, não dá para alijar porque a avó não tem tempo, não cria, não isso, não é, ou então bota só a avó para criar. Então, a pessoa, a criança, ela tem muito pouco envolvimento, até mesmo da história. Você pergunta para uma criança, a sua bisavó veio de onde? Fazia o quê? Era o quê? Não sei. Nunca ninguém falou para mim dela, não sei de nada. Quer dizer, poucos valores, poucas coisas. Então as pessoas... Aí se fala muito da internet, porque é onde que ela vai buscar. É a fonte. Nós todos, gente, não adianta a gente ficar falando dos jovens, das crianças de hoje, porque é só nós olharmos para nós. Nós fomos jovens, nós fomos adolescentes, nós fomos crianças, e nossos pais tiveram a idade que nós temos hoje, entendeu? Então, e assim sempre o mundo foi mundo. E nós fizemos as nossas transgressões no passado, como os jovens de hoje fazem. Então, o que a gente precisa é rever,
A gente busca as fontes onde nos faltam. Então, se falta modelos de socialização, grupos, diversões e tal, e aí a gente bota criança fechada dentro de casa, ela vai para a internet, ela vai buscar os modelos que estão disponíveis ali e tal. Agora, se você pega lá na comunidade, as crianças estão indo pescar, pegar siri, brigar não sei o quê, ir com a avó, jogar uma bola, parará, parará, podem até ter celular, como muitos têm, porque você vai lá na comunidade hoje aqui, na praia, a meninada tem um celular. Agora, vê se eles não sabem pescar. Vê se eles não sabem fazer coisa. E se eles não se divertem com isso. A cultura da comunidade tradicional ainda aproxima muito a natureza. Isso aqui. Vamos falar da nossa realidade aqui. Maranhão, São Luís, Manguezal. Ainda é muito presente, professora? A senhora que acompanha o dia a dia, a senhora ainda vê isso? Bem dentro das comunidades tradicionais que ainda trazem. Aí, muitos mais velhos da comunidade tradicional falam assim, os nossos netos, por exemplo, já estão querendo não ficar mais com as coisas, né? Estão querendo ir embora, estão querendo sair, né? Por quê? Aí nós vamos falar para o terceiro ponto. Eu tinha 3 pontos, né? Como eu falei. Eu falei o primeiro ponto, que era aquele das pessoas, das mulheres e tal. O segundo, do ensino e educação. E o terceiro ponto, nós estamos dentro da casa, que são as políticas públicas. Nós estamos numa casa geradora de políticas, né? Então, políticas públicas devem ser voltadas, e aí a gente vê, vamos falar do Maranhão. As políticas públicas que a gente vê entra ano, sai ano, eu estou aqui, né? Eu sou maranhoca, nascida no Rio de Janeiro, criada no Rio de Janeiro, e eu estou aqui há 36 anos. Eu tenho mais tempo de Maranhão do que Rio de Janeiro. Eu tenho 2 títulos de cidadã. Sou cidadã de São Luís, sou cidadã vimarense, de Guimarães. Então, dá licença, mas eu vou falar, porque eu posso, né? Eu saí do meu Rio de Janeiro com 28 anos e eu tenho 64, vou fazer 65. Então, eu tenho mais tempo aqui. Eu vivo aqui, tenho filho maranhense, casei com maranhense. Então, trabalha mais tempo nos mangues daqui do que trabalhei nos manguezais do Rio de Janeiro e em outros manguezais do Brasil. Precisamos de políticas públicas socioambientais, porque elas são a base da alimentação, dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030. Fome zero, diminuição da pobreza, saúde, regulação do clima, mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, porque se a gente não tiver essa pauta, não só a saúde, nós todos, porque hoje quem está como vereador, quem está como deputado, amanhã, se ele não for eleito, ele volta a ser um cidadão. O político é um cidadão como todos nós. Tá? Sim. É um cidadão como todos nós. E ele vai pagar os tributos, os impostos. E que esses impostos pagam para quê? Limpeza pública. Tem que ficar, em vez de ficar tirando areia da litorânea toda hora, tínhamos que estar cuidando de todo dia ter limpeza e não dia sim, dia não. A limpeza pública tinha que ser todo dia e não dia sim, dia não. Entendeu? A situação da água, a situação dos esgotos, né? A gente não paga pela água porque não consegue a CAEMA dar uma situação de destinação pela água. A gente só paga um imposto de ligação. As pessoas reclamam, mas a gente não está pagando pela água, a gente está pagando pelo imposto de ligação. Mas por que a gente não consegue pagar pela água? Porque ela não tem um apoio devido, que deveria ter o recurso devido, para fazer um trabalho de água e esgoto e saneamento. A Assembleia tem uma comissão, a Comissão do Meio Ambiente, aqui na casa, e há sempre debates. Eles sempre têm trazido pessoas, especialistas. Essa questão do saneamento é uma das pautas que são muito frequentes aqui na casa. Às vezes a gente tem que lutar mesmo para a execução. Eu acho que também essa questão do saneamento é um problema que está no Brasil. A questão dos lixões, ainda existem lixões. O Brasil em si ainda não conseguiu cumprir a meta de acabar com os lixões. E de fato, assim, eu acho que em todas as instâncias devem se envolver a sociedade civil organizada, o poder público, né? Mas aí, lembra como você teve, me lembro que foi no governo Dilma, porque eu já tive, gente, no tempo das metas de Aichi e tudo mais,
Eu fui eleita, eu estava em Brasília com o Diário Oficial da União, porque era o tempo da coisa de biodiversidade. E depois disso, quando veio o governo Dilma, teve aquela questão dos resíduos sólidos. Foi o primeiro programa de resíduos sólidos que era para acabar com os lixões no Brasil e que tinha todo aquele programa e tudo mais. Alguns municípios nossos até foram mais, porque fizeram aquela... Eu e mais 2 colegas, um da UEMA e outro da UFMA, que já está aposentado, nem está mais aqui, a gente fez uma avaliação do aterro da Ribeira, né, porque ele não estava funcionando ainda contente como aterro sanitário. Então, a história da gente tem muita coisa. Mas, para dizer o seguinte, Belém, né, outros municípios estão numa situação tão igual ou pior, porque nosso município não é tão superpopuloso como outros, né, que também não tem saneamento. Mas, assim, o que eu não gosto muito é de a gente olhar para o lado e dizer, porque aquela cidade está pior que a nossa, aquela cidade... Vamos olhar para a nossa. Para nós, né? Vamos olhar para a nossa. Por que a gente não faz a nossa parte e sai de melhor? Né? Ainda mais que está tudo muito urgente, não é, professora? A gente precisa mesmo, tudo. De fato, às vezes olhar para o nosso quintal, inclusive, nosso quintal, né? Porque o cidadão também precisa se envolver nessa luta, saber separar o seu lixo, o seu resíduo, agora, exatamente. Cuidar da sua praça. A coleta seletiva, os ecopontos. Por exemplo, a gente teve coisas muito interessantes, foram feitas os ecopontos, né? Aí tem a coleta seletiva. Mas quando eu entrei nesse terceiro ponto da política pública, eu já tinha passado pelo cidadão fazer sua parte. O envolvimento de escolas, dos bairros, das famílias, e tinha passado pelas comunidades tradicionais. Mas agora, então, a gente vai amarrar o círculo. Cada um tem um papel, ou seja, ninguém é responsável sozinho. Sempre quando eu vejo gente culpando o governo, eu falei assim, você está apontando para o governo, você já olhou 3 dedos apontando para você? Aí o governo aponta as comunidades, você já olhou 3 dedos apontando para você? Aí as escolas, os alunos, não sei o quê, apontam para o governo, para as pessoas, para quem não tem educação, você já olhou 3 dedos apontando para você? Então o que eu digo é o seguinte, todo mundo tem um papel nessa história. Agora, tem pessoas que têm determinados papéis. O que a gente precisa é reconhecer os papéis. Ao governo, por isso que eu estou na casa, ao governo cabe o que a gente chama de governança. E a governança cabe uma coisa que se faz pouco aqui no Maranhão e de uma certa forma no Brasil, mas em alguns lugares já tem feito mais. Mas é como eu digo, não importa os outros. A governança, hoje, a governança contemporânea, moderna, que a gente precisa dar um salto até para testar o quanto que ela vai funcionar, é uma governança participativa. Hoje em dia se vota até em coletivo. Antes só podia votar numa pessoa. Hoje se vota em coletivo. Já se permite isso. Então, as governanças participativas. Quem é que tem que fazer o chamamento de uma gestão integrada? É o governo. Porque por mais que as pessoas vão fazer a parte delas, de quem vai sair a iniciativa? Se não o governo chamar lideranças de bairro, lideranças de comunidades. Alguém tem que fazer o chamamento. Quem tem que fazer este papel é a prefeitura, as prefeituras municipais, o governo estadual ou a nação, se estivermos falando de todos os estados, para falar de um programa nacional, entendeu? Não importa aí, eu não estou falando de instância de governo. Eu estou falando que é o papel de chamamento e de gestão integrada. Aí a gente vê a de obras fazendo uma coisa, a de saúde fazendo uma coisa, a de cultura fazendo uma coisa, a de não sei o quê. Cadê a gestão integrada? É importante isso. Hoje é gestão integrada. Então tem que haver um elemento, né, em que esse chamamento é feito pela liderança ou pelas lideranças. E dessa forma a gente consegue lidar, né, tentar pelo menos minimizar, diminuir esse risco imenso que toda a humanidade está correndo, né, com essa degradação. Essa união é necessária. É participativo. Eu vejo o seguinte, eu não sou tão pessimista, o copo está sempre pela metade. Sim. Em tudo. Não existe 100% em nada. Então, os copos sempre vão estar pela metade. Eu sou da pessoa que não vejo nunca ele indo se esvaziar.
meu temperamento como professora, como cientista, como pessoa, como filha de santo e tudo, é sempre eu vendo ele a caminho, o que eu posso fazer para ajudar a encher o copo, né? Então, eu vejo isso, mas eu nunca vejo como sozinha. Eu vejo sempre, pessoal, o que a gente pode fazer para ajudar a encher o copo? Então, para não chegar ao fim do século com 3 graus, né, é participativo. Nós não vai ter uma pessoa, nenhum prêmio Nobel no mundo, nem o Ig Nobel, vai salvar o planeta. Não existe este único salvador. Todas as religiões, inclusive, ensinaram isso. E ensinam isso. Já teve alguém que veio e disse, agora vocês façam sua parte. A parte é para fazer todo mundo. Então, a gente vai ter que fazer isso participativamente, coletivamente, para diminuir, para melhorar, entendeu? Então, existem muitos jeitos de fazer, muitas. Também não existe uma única forma. Qual que é a sua mensagem, então, para as pessoas que vão assistir o programa, né, nesse momento que a gente realmente precisa se unir e participar para melhorar a situação da nossa casa, da nossa mãe terra? Da nossa mãe. É o seguinte, a minha mensagem é o seguinte, a mãe cuidou de todos nós para nos ter. Chega um momento em que a mãe é mais velha e todos os filhos precisam cuidar da mãe. Esse é o momento que todos nós precisamos nos juntar para cuidar da nossa mãe, que já está de idade e que está precisando dos nossos cuidados. Então, em todas as instâncias políticas, econômicas, sociais, de educação, a gente tem que se unir, se organizar em lideranças, de formas integradas, para a gente cuidar da nossa mãe, entendeu? Sejam nos terreiros, sejam nos cultos, nas igrejas, nas escolas, nas assembleias, seja nas comunidades, né? A gente precisa juntar, pensar formas, começar a unir para cuidar da mãezinha que já tem bilhões de anos de vida e está pedindo cuidado. E eu volto com a pergunta, né? Que tipo de futuro a gente quer para a gente, para nossos filhos, nossos netos, para as futuras gerações? Muito obrigada, professora, pela sua presença em Toda Mulher. Axé, axé, né? axé, muita axé. energia, muita força, muita luz para todos nós. O Toda Axé. Mulher de hoje fica por aqui. Eu agradeço também a vocês pela audiência. Acompanhem as reprises do programa em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o próximo encontro.